Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então aqui corrigir o nosso segundo bloco de atividades, falando ainda sobre o nosso tema, que são as vegetações e a influência dos climas, certo? Os biomas que nós temos pelo mundo afora. Vamos lá. Primeira atividade. Temos um mapa para analisar. Gosto demais quando tem o mapa, né? Porque é uma forma da gente já entender, interpretar a questão aqui só de visualizar aqui. Olha só, a área destacada no mapa indica a ocorrência de uma vegetação mais usadas pela indústria moderna para a produção de celulose. Se você lembra, na aula passada, eu falei para vocês sobre um tipo de vegetação que era muito utilizado para a produção de celulose. Aquelas árvorezinhas que parecem o pinheiro de Natal, não é? E que estão em regiões onde há invernos bem rigorosos. Então, que tipo de vegetação é essa? A gente precisa encontrar aqui nessas alternativas que nós temos, letra A, B, C, D e E, tá? É a nossa letra B, que é a floresta da taiga, tá bom? Que é a muito utilizada. Olha ela aqui, ó, verdinha, coisa linda. Olha o rio. Esse rio aqui congela na época do inverno muito rigoroso, tá? É a floresta de taigas ou floresta boreal, que nós temos aqui nessas regiões mais frias, de latitudes mais altas. Tranquilo? Vamos seguir. Segunda atividade. Nos estudos geográficos, é comum aparecer o termo paisagem natural para se referir à vegetação de uma determinada área. A paisagem vegetal é resultado da combinação de vários fatores, tais como luz, calor, umidade, tipo de solo, a presença e a quantidade de água em determinada região. Então, nós temos aqui, indicando para nós, alguns fatores que influenciam no tipo de vegetação, né? De acordo com a localização dessa região no globo terrestre, nós temos, então, uma certa incidência de luz que vai incidir no calor, na questão vai influenciar na umidade e também no tipo de solo. E todos esses fatores aqui, eles vão influenciar nas formações vegetais da região, tá? Em relação à umidade, podemos afirmar que as formações xerófilas vivem em ambientes com pouca umidade. O que são as xerófilas? Xerófilas são essas plantas, certo? Cactais, que a gente diz, que não têm folhas, né? Elas têm os seus espinhozinhos e que conservam água dentro delas, tá bom? Então, as formações vegetais xerófilas vivem em ambientes com pouca umidade? Sim, não é? Elas vivem em ambiente com pouca umidade. Olha a sequidão, a aridez aqui desse terreno, tá? Esses cactais, eles são bem presentes na região nordeste do nosso Brasil, por exemplo. Às vezes a gente vê algumas reportagens mostrando as pessoas dando, né, cortando essas plantinhas aqui para dar para o gado, porque não tem alimento, tá? Então a nossa alternativa já está aqui na letra A, beleza? Trouxe até a imagem aqui já para ajudar a gente a deduzir aqui. Terminologia vegetal. Só para a gente entender, na nossa questão aqui, a gente fala sobre as vegetações halófilas, tropófilas, né? Hidrófilas, são terminações de plantas. E essas terminologias vegetais, elas vão indicar o índice de água, né, que essa planta conserva. Então, hidrófila, é a vegetação que vive na água, tá? Higrófila, vive em lugares de grande umidade, como a Amazônia, por exemplo. Xerófila, vive em lugares de pequena umidade ou quase ausência de umidade. Tropófila, adaptada à variação sazonal, ou seja, o que é sazonal? É de tempos em tempos. Então, há tempos que é muito quente, há tempos que é muito fria, como a floresta da taiga, por exemplo. Halófila, vive em meio salino, com áreas litorâneas e manguezais. Lembra dos mangues? Não é? As raízes suspensas ali. Então, é uma vegetação halófila. Mesófila, presença de água em quantidade média durante o ano todo.
tá? Então, tem presença de água, tipo o nosso Pantanal mato-grossense, tá? Que tem água quase que o ano todo, essas plantas. Umbrófila, adaptada a lugares sombreados. São tipo aquelas plantinhas que ficam na mata amazônica, na floresta amazônica. Nós temos árvores muito grandes e nós temos pequenas vegetações que vivem abaixo dessa vegetação muito grande. Tá? E elas são adaptadas o quê? Ao ambiente sombreado. Tá bom? Então, são terminologias muito importantes para vocês entenderem. Quem quiser anotar aí no caderno, é muito importante vocês entenderem, tanto para a área da geografia, para a gente entender, como também da área da biologia, ecologia. Terceira questão, vamos nessa. Observe as imagens de uma paisagem e de um tipo de exploração realizada nessa região. Então, aqui a gente tem uma paisagem e aqui está acontecendo um tipo de exploração que acontece nessa paisagem aqui. Com base nas imagens, olha só que isso aqui são montes de madeira, tá bom? Com base nas imagens, é correto concluir que se trata da seguinte formação vegetal. É a floresta boreal, né, galera? Exploração de madeira, florestinha ali, só os pequenos raminhos ali, tá? Floresta boreal ou taiga. Vamos falar um pouquinho sobre essa floresta, que a gente já falou tanto sobre ela, né? Vamos falar mais um pouquinho. Ela vive em altitudes, tá? Do hemisfério norte boreal, você lembra do mapa? Né? Lá em cima. Perene e homogênea, formada por coníferas. São essas árvorezinhas do estilo de um cone mesmo. Abetos e pinheiros, aciculifoliadas, elas não perdem as suas folhas. Essa floresta é muito utilizada na produção de madeira e de papel, como a gente já falou, tá bom? Só para reforçar. Quarta questão, vamos lá. Olha que linda a imagem. Aí eu trouxe ela colorida para a gente também. Levando-se em consideração a paisagem selecionada, a única característica climática correta para a região destacada é qual o tipo de clima que a gente tem nessas áreas destacadas aqui, tá? Então, é isso que eu quero saber. Levando em consideração a paisagem, uma característica climática correta. Alta amplitude térmica, faz muito calor aqui. Elevada evapotranspiração, cadê as árvores? Não é? Cadê as árvores? Cadê as folhas para conservar? Reduzida taxa de insolação, quase que ninguém vai sofrer problema de insolação ali. Não é? Tem muita árvore para a gente esconder, pouco sol, inexistência de pluviosidade, chove, tá? Pensem que não, mas chove no deserto. Intensa umidade relativa do ar, não tem uma intensa umidade relativa do ar. Então, nossa questão está lá na letra A, tá? Alta amplitude térmica. Durante o dia, pode alcançar 50 graus, certo? Talvez você passar disso nos dias atuais. E à noite quase que zera a amplitude baixa, né? Os graus ali vão baixar bruscamente. Beleza? Vamos seguir. Amo essa figurinha aqui, ó. Gosto muito de trabalhar com essa imagem em sala de aula. Pedir para os meninos ir descrevendo as transformações que vão acontecendo aqui, né? Sobre a influência do homem sobre o meio. Como a gente falou lá na primeira atividade, sobre o processo de transformação que o homem realiza nesse meio, tá? Atualmente, quase todas as paisagens naturais da Terra apresentam influência das sociedades. E dadas as transformações que nessas ocorrem, é correto afirmar. Então, o que nós podemos afirmar, né, a partir das interações do homem nesse meio? O que a gente pode afirmar aqui? Olha só, nós podemos afirmar que nas paisagens diferentes elementos interagem, tais como o relevo, que afeta o clima, e este influi nas formações da vegetação, sendo preciso preservar e conservar seus recursos naturais. Então, é como se fosse aquele dominó, que a gente monta cadeinhas de dominó e chuta um e sai tudo caindo, né? Se a gente altera alguma coisa nessa paisagem, isso vai alterar também outra coisa consequentemente. Por exemplo, eu vou tirando as florestas, eu vou tirando as matas, eu vou mudando
a umidade desse lugar. Eu vou mudar as características climáticas desse lugar. Eu vou mudar o tipo de vegetação desse lugar, certo? Então, as coisas vão, como se diz, o homem mexeu, alterou, vai mudar, tá? Essa região aqui, que eu tinha essa floresta, para essa região aqui, o clima é totalmente diferente, tá? O clima muda totalmente por causa das transformações que o homem realiza aqui, né? Só de eu tirar essa vegetação, pavimentar, retirar a cobertura vegetal, tudo vai transformar essa região, então, agora. Ok? Então, aqui a gente encerra as correções das nossas atividades. Espero ter ajudado. Dúvida, vocês podem me procurar, tá? Que eu estou à disposição para ajudar vocês. Beijo, beijo.